Novo, boa noite a todos, sejam bem-vindos novos. O nosso grupo já faz um bom tempo que está prosseguindo nesse caminho e eu não sei se deveria de repetir novamente coisas que eu já falei muitas vezes. Então, acho que não está muito legal falar de novo que nós não somos corpo, nós não somos mente. Mas uma coisa eu vou falar sim. Uma coisa que eu falei a última vez, o caminho da realização espiritual. O que é a realização espiritual? De conhecer a si mesmo, conhecer a sua raiz, conhecer a sua origem eterna, porque a nossa origem é eterna. Está além do mundo criado. Nós estamos vivendo num mundo criado, quer dizer, uma coisa que é criada, ela tem um período de estar viva e depois morre. Esse mundo é passageiro. Só que nós não somos passageiros. A nossa consciência é a parte eterna dentro de nós. O nosso corpo vai perecer, a nossa mente vai se diluir e não vai sobrar nada além da nossa consciência no seu estado puro. Mas para descobrir a sua consciência, como eu já falei, você não precisa morrer. Você pode desvendar a tua consciência sem que o seu corpo físico esteja morto. Isso não é necessário. Só que tem que fazer um pouco de esforço, e um esforço bastante grande, porque esse caminho de realização é difícil, é muito penetrante, é muito, muito sutil, e nós estamos diante de uma mente universal que nós usamos, extremamente inteligente, que nós devemos vencer. E este vencimento, esta luta, acontece dentro de nós. É uma luta silenciosa, íntima, e o vitorioso é aquele que consegue vencer a si mesmo. E isso é uma frase que foi falada até na época bíblica. O forte é aquele que vence a si mesmo. Agora, você, querendo ou não querendo, você vai ter que fazer este caminho. Porque a vida é montada de tal maneira inteligente, porque ela foi feita por uma inteligência superior. Então, a vida é feita de uma forma tão inteligente que você não tem escolha. Você simplesmente fica encurralado, obrigado a enfrentar a si mesmo, a enfrentar as suas limitações, enfrentar, falando em linguagem mais simples, enfrentar os seus medos, enfrentar o seu orgulho. Vocês me desculpam, mas o orgulho da mente, do ego de cada um, é muito grande. Mesmo a pessoa que diz que eu sou orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Pessoa que pensa assim é um dos mais orgulhosos. Orgulho é uma coisa muito sutil, que ele é uma centrípeto, quer dizer, ele concentra todas as energias para o ego.
E o ego é falso, porque é temporário, porque ele é mortal. E o nosso eu, que não é o nosso ego, o nosso eu superior, ele é impessoal e por isso ele é eterno, porque ele é cósmico. Ele nem, o nosso eu superior, nem pertence à Terra, nem pertence ao planeta Terra, ele nem nasceu no planeta Terra. Quem nasce é o corpo. E quem morre também é o corpo. O eu, a consciência, é eterna. Agora, uma vez, há muitos meses atrás, eu trouxe uma experiência para entender a complexidade da mente. E a experiência é o seguinte: se você pegar dois espelhos, imagina que a palma das minhas mãos é espelho, dois espelhos. E se colocar os dois espelhos um na frente do outro, e você colocar assim, um na frente do outro e olhar-se através da parte de cima que você enxerga, você vai ver que um espelho se reflete no outro infinitas vezes e cria um túnel infinito. Isso, pegando dois espelhos que você tem em casa, faça essa experiência para você ver o efeito de espelhamento que, neste caso, o espelho proporciona. Mas a nossa mente espelha com maior perfeição e nós estamos nos vendo no espelho de nós mesmos infinitas vezes, e isto causa, na nossa concepção, causa uma confusão, uma imagem completamente errada. Por que é errada? Porque não é real, porque não é verdadeira. Então, a finalidade da meditação é conseguir ter uma maior clareza nesta confusão mental, que você pensa, você não sabe de onde vem esse pensamento. Você nem sabe se o pensamento é teu. Quando uma entidade espiritual se aproxima de você, e você não está vendo porque é invisível, ela emite o pensamento dela e você capta por osmose essa vibração, esta emanação da entidade ou das entidades, e você acredita que é você que está pensando. Tudo isso tem que, durante a sua evolução na Terra, você tem que aprender a identificar e você tem que aprender a dominar, a afastar aquilo que não interessa para você, aquilo que não é da tua escolha. Porque as entidades podem enganar, e o pensamento, não vou chamar entidades, porque a nossa linha de pensamento não é através do espiritismo, não é dentro do espiritismo, mas num nível, eu estou tentando levar todo mundo num nível bem superior ao espiritismo, onde nós podemos perceber o nosso verdadeiro eu, o nosso eu superior, ao nosso eu verdadeiro, aquele que é eterno. Então, através da meditação profunda e através de uma profunda análise de você mesmo,
você, aos poucos, pode limpar a tua mente, expandir a tua consciência e ter uma maior clareza da vida. E uma vez que você tem uma maior clareza da vida, você pode começar a entender qual é a razão de ser da vida. Para que Deus criou um ser humano tão inteligente, com mente tão poderosa, com características maravilhosas e poderosas, que aparentemente, sem nenhum motivo, aparentemente a pessoa vai viver, vai procurar ser feliz, vai procurar o prazer, vai procurar o que ele quiser, e depois de certos 80, 90 anos vai morrer e toda a história termina. Então, para que nós fomos criados? Para isso? Para terminar depois de 70, 80 anos de esforço, sofrimento, ânsias, sonhos, vontades às vezes realizadas e às vezes apenas sonhadas. Tudo isso tem uma razão de ser, porque nós, observando a natureza, e também a ciência observa do mesmo jeito, a ciência reconhece que na natureza tudo tem uma razão de ser. Tudo, cada objeto, cada ser vivo, de uma certa forma, completa outro ser vivo, ou outros seres vivos. Então, nesta confusão aparente que é a nossa vida terrena, também deve haver uma razão de ser suprema que nós, se nós não observarmos direito, nós não podemos compreender. Nós não nem tentamos compreender, porque se tentar compreender, você vai achar resposta. E eu vou lembrar as palavras de Jesus que ele falou: busca a verdade e ela te libertará. Então ele disse que descobrindo a verdade, você vai conseguir conquistar a liberdade. E depois, antes de falar isso, tem que definir o que é liberdade. Liberdade não é você fazer tudo o que você quer, porque o nosso querer está dividido em muitas camadas de consciência. Segundo a ciência ou sabedoria, segundo a tradição hindu oriental, nós temos 7 chakras. E cada chakra vibra num outro nível. Por exemplo, os chakras inferiores, que são abaixo do coração, são os chakras pessoais, que eles vibram com os sentidos físicos. Quer dizer, o que importa para a consciência desses chakras são os sentidos físicos. É o comer, beber, sexo, se multiplicar, sobrevivência, medo, sendo que os 3 chakras superiores, que estão acima do coração, são chakras abstratos, que têm inspiração, lógica, ciência, espiritualidade, imaginação, criatividade. E todas essas faculdades muitas vezes entram em guerra ou em choque com as faculdades dos 3 chakras inferiores. Isso não quer dizer que nós devemos jogar no lixo os 3 chakras inferiores. Eles têm uma função. Tudo que existe no nosso corpo
tem uma função. O que nós devemos fazer é conseguir o equilíbrio. O equilíbrio que proporciona a liberdade. A liberdade para você usar todos os níveis de consciência, tanto os inferiores como os superiores, sem se prejudicar, sem sair fora da lei. O que é a lei? A lei é a vontade divina. E onde está esta vontade divina? A vontade divina, aquela que nos criou, está em você, não está fora de você. Ela está também fora de você, mas ela também está dentro de você. Então, tudo aquilo que nós devemos procurar para conseguir este equilíbrio está dentro de nós. Não pode ser eliminado nada, mas tem que ser tudo controlado, dominado e controlado. Agora, vem a grande pergunta, que sempre nós falamos sobre ela. Como tem pessoas novas, eu vou repetir isso um pouco. Quem é o teu eu? Quem é aquele que tem a vontade? Quem é aquele que é o senhor deste corpo? Alguém pode me falar? Quem é o senhor do nosso corpo? Existe um Senhor supremo. E esse Senhor supremo é o nosso eu verdadeiro. Então, nós temos que primeiro descobrir o que dentro de nós é o verdadeiro e o que dentro de nós é o falso. Porque a maioria dos eus que você se identifica neste mundo, nessa cidade, a maioria dos eus são falsos. Falsos quer dizer, não são você. Simples. Não são você. São pensamentos. São impulsos cegos que você segue cegamente. Por quê? Porque você quer. E por que você quer coisa errada? Porque você está fora da lei. Você está agindo como um ser cego, que não se conhece a si mesmo. Cego é aquele que não conhece a si mesmo. Então, na nossa meditação, nós procuramos alcançar este eu verdadeiro que reside dentro de nós. Ele reside na parte superior, mas ele é dono do corpo inteiro. Ele é dono de todos os sentidos, nossos sentidos. E todos os nossos sentidos foram dados para nós, foram criados para serem usados, mas usados com coerência, usados com sabedoria, usados com amor. E para você conseguir isso, que é muito complexo e muito grandioso, você tem que conhecer a si mesmo. Pessoa que não conhece a si mesmo, ele é um cego, é um ser que vive quase como um animal, mas não é animal. Então, por isto que foi instituído a reencarnação, porque uma encarnação, nem uma, nem duas, nem três, bastam para você conhecer a si mesmo. Porque lembra, a sua mente é uma mente cósmica, é uma mente universal, que você possui ela, você penetra nela
universalmente. Você pode, com a tua mente, penetrar no cosmos. Como vocês acham que o homem já chegou até o planeta Marte? Porque a sua mente penetra e chega até lá. E consegue explorar. Então, a nossa mente penetra o cosmos. E também o orgulho da nossa mente penetra quase o cosmos. É um orgulho muito grande, a vaidade. A pessoa fica, às vezes, tão megalomaníaco ou tão cheio de si, tão convencido da sua individualidade, que ele se perde completamente na sua percepção interna e perde o foco de si mesmo. Então, por isso, nós devemos nos aprimorar, vencer muita coisa dentro de nós. E para isso tem reencarnação, para isso, para reencarnar no plano astral superior, existem 3 senhores do karma, que são 3 consciências, 3 seres de nível arcangélico que planeja na encarnação de cada um de nós. Porque se você é mais evoluído em alguma parte e tem certos defeitos, a tua encarnação é planejada de tal maneira para você poder evoluir nestas partes que você não evoluiu. Tudo o que acontece nessas encarnações não é aleatório, é tudo planejado. Existe mente superior, aquela mente que criou o mundo, que criou o universo, que criou todos os detalhes da vida. Então, essa mesma mente também criou o sistema da evolução para que ninguém possa se perder, porque todos são filhos de Deus. Mas isso é maneira tradicional de dizer filhos de Deus. Todos são consciências que são espelho de Deus. Todos são centelhas manifestadas do grande sol universal que é Deus. Então, o raio que saiu do sol pertence ao sol. E se nós viemos de lá, deste sol, nós devemos voltar para ele. Nós vamos voltar para ele, com certeza. O tempo e o espaço, na verdade, não existem. São dimensões concebidas pela mente. Mas, na realidade, o passado não existe e o futuro não existe. Existe somente o eterno presente. Então, neste momento, você já é Deus. Só que você não está sabendo disso. A tua mente fez você se perder. A tua mente fez você fazer uma viagem, entre aspas, viagem através dos sentidos físicos, que você começou a acreditar neles, porque o teu corpo possui 5 sentidos físicos. Quando você olha no espelho, você acredita que isto é você. E, na realidade, você não tem forma. Você é um raio, você é uma centelha. Zari, Sim. eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu vou ser Pode fazer. bem sintético. Por exemplo, uma pessoa que nunca entrou em contato com essas... Eu vou repetir.
Osari, uma vez que nunca... Uma pessoa que nunca entrou em contato com essa consciência superior que somos, que é a nossa essência, quando desencarna, como que ela processa isso? Já que ela vai para um estado, para um retorno da base, assim que eu vou falar, para a base de onde todos nós pertencemos. E outra coisa, eu conheci já algumas pessoas muito simples, muito singelas, que tinham um ego muito suave e que tinham um estado de equilíbrio nesse sentido, sem orgulho, sem nada, e que não eram assim espiritualizados, mas que eu tenho certeza que eram pessoas que estavam muito próximas desse estado de consciência, que talvez nem soubessem qual a diferença desses dois. Muito bom. Então, a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta. Cada caso de cada pessoa é um pouco diferente. Mas, no fim, quando a pessoa desencarna, quando morre, ele volta ao seu estado original. Não importa se durante a vida ele conheceu, conversou, te desenvolveu, pode ser até que ele viveu numa floresta, não encontrou ninguém e não sabe de nada. Isso não quer dizer que ele não vai voltar ao seu estado. Mas eu vou lhe dar exemplo do que acontece. Cada um de nós, cada um de vocês, já sonhou. Então, você tenta lembrar um sonho forte que você teve. Você sonhou durante o sonho que você está correndo e você está num cavalo, ou então você está correndo na areia e tem alguém perseguindo você com o cavalo e você fica com medo, você fica estressado no sonho. E você fica com medo, estressado, que vai acontecer um desastre, que ele vai pegar você, etc. E aí, no fim do sonho, você acorda. Quando você acorda, é a mesma coisa quando você morre. Quando você acorda na cama, no primeiro instante, nos primeiros instantes do acordar, você ainda está vivendo o sonho. Você ainda tem aquele estresse e medo que estão te perseguindo, ou qualquer outro acontecimento emocional. E depois de mais 2, 3 instantes, você descobre que você acordou na cama e tudo isso foi um sonho. E aí você diz, mas isso foi um sonho. Não, isso não é nada, isso foi um sonho. E em 2, 3, 5 minutos você se refaz e até esquece o sonho. Então, quando a pessoa morre, tem casos diferentes, mas geralmente o que acontece, quando a pessoa morre, ele começa a acordar do outro lado. Ele começa a acordar para a realidade dele, de onde ele desceu. E aí ele descobre que a Terra, a vida na Terra, era um sonho. Era um sonho. Que ele está voltando para a realidade agora. Agora, este processo de voltar para a sua realidade, por causa da nossa evolução, para algumas pessoas pode demorar 4 dias e para outras pessoas pode demorar 600 anos. Depende do estado evolutivo da pessoa.
depende dos apegos que a pessoa tem na Terra. Eu posso dizer que eu tive diversas experiências de presenciar pessoas que faleceram e presenciei a volta deles para o estado original, qual foi a reação deles e qual foi a rapidez que isso aconteceu. Isso para a nossa mente humana, isso é um milagre. Do mesmo jeito que é milagre quando você sonha aqui na Terra, um sonho emocional forte, e você acorda e nos primeiros instantes você ainda tem as emoções do sono, do sonho, e em um instante você descobre que foi um sonho isso, e você acorda, entre aspas, acorda no corpo físico. Então, não é necessário você ser espiritualista para isso acontecer para você. Isso é um processo natural de cada ser humano. Bom, eu quero lembrar mais um caso que nos últimos décadas a ciência está descobrindo. Experiências de quase morte. Tem muitos casos registrados e estudados cientificamente de quase morte, pessoas que o cérebro parou e o coração parou. Isso é medido com equipamento médico, que a pessoa parou de pensar, não tem cérebro e não tem coração. E depois de alguns minutos ou horas, não sei exatamente quanto tempo, conseguiram reavivar ele. E ele, mesmo que o cérebro não estava funcionando, ele volta com novas informações, que ele viu um túnel, viu luz, viu parentes próximos, e fala que passou por um estado maravilhoso que ele não queria voltar de lá. Pode olhar no YouTube, experiências de quase morte, científicas. Tem muitos relatos. Então, isso mostra que quando a pessoa se desliga do corpo, ele entra num outro estado de consciência, onde não precisa pensar. O fato é que nessa experiência quase morte, o osciloscópio lá do hospital mostra uma linha reta. Não tem pensamento, não tem cérebro. Então, ele não está pensando com o cérebro morto. Ele está fora do corpo. Isso aqui é a resposta da primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta foi, me lembra, por favor, foi sobre aqueles seres simples, singelos que você viu. É isso? Isso, que eu vi até hoje, na minha vida, que você percebia que tinha um estado precioso que eu adoraria ter, e que não tinham assim nenhuma consciência de espiritualidade. Não, a espiritualidade é mental. A espiritualidade é fabricada pela nossa mente. A espiritualidade é um estado mental devocional, porque nós estamos falando aqui sobre a vida em geral, não da espiritualidade. Nós não estamos falando sobre religião ou religiosidade, que a religiosidade é fabricada pela mente. É uma coisa artificial, é uma coisa humana, artificial, de conveniência. Do jeito que
nós construímos nos nossos lares banheiros e água corrente por conveniência. Então, também na religião e a espiritualidade é uma coisa conveniente, fabricada mentalmente. Agora, esses seres que você viu, que não importa qual é a religiosidade ou espiritualidade deles, eles são seres que passam evolução igual como nós, como todos. Então, provavelmente, você viu seres muito evoluídos. Isso existe muito. Não importa o estado social da pessoa. O estado social é ilusão. O estado social é o resultado da construção dos 3 senhores do karma. É o que determinaram os senhores do karma como o ser humano tem que passar esta vida da melhor maneira para a evolução dele. Então, aqueles seres não precisaram disso. Eles encarnaram de uma outra forma, numa aldeia mais simples, talvez. Mas isso não quer dizer que não estão evoluídos. Olha, os atlantideus, que viveram há 13 mil anos atrás, eram muito mais evoluídos do que nós hoje. E eles não tinham eletricidade, não tinham a tecnologia que nós temos. Mas eram mais evoluídos do que nós. Então, Zari, é isso. Sim, Zari, posso fazer uma pergunta? pode. Recentemente, eu tenho entrado um pouco num lugar assim de dúvida e confusão, que é uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco também com a minha geração, né? Essa faixa etária dos 30, que é aquela fase da vida em que a gente está ainda, né, batalhando, construindo, e entendendo o que a gente veio entregar nesse mundo e, ao mesmo tempo, criar estrutura, né, nessa fase. E aí, uma coisa que eu acho que eu tenho entrado numa dualidade, que às vezes me confunde, e eu gostaria que você trouxesse a sua visão, é o seguinte: ao mesmo tempo que tem um mundo lá fora que pede que cada vez mais as pessoas, né, egos, personalidades, se posicionem perante o mundo, criem suas marcas, empreendam, realizem o seu dharma, né? Ao mesmo tempo que tem essa coisa de um ser humano que tem talentos e potencialidades que ele já traz de outras vidas, mas que formam essa personalidade, né, dessa encarnação, tem o outro lado de todos os grandes mestres, né, e inclusive o mestre que sempre aponta para esse lugar da verticalização que, com o tempo, anula esse ego, essa personalidade, que o objetivo maior seria chegar nesse lugar em que esse ego fica cada vez menos formado e elaborado para que esse eu verdadeiro possa atuar, né? Se E aí manifeste. que ele se manifeste. E aí eu fico nesse lugar, assim, de caramba, né? Eu às vezes me perco um pouco em mim mesma. Será que eu tenho que aprofundar mais na história da Giovana, que é o pequeno eu, entender os talentos desse pequeno eu, e o que ela pode entregar para o mundo, ou cada vez mais me desfazendo desse pequeno eu para alcançar o eu maior? Definitivamente, cada vez mais se desfazendo deste pequeno eu. Definitivamente. Lembra que eu falei no começo? Você está usando uma mente universal, cósmica. É uma coisa tremenda a capacidade e a sutileza da sua mente. É uma coisa tremenda. Então, quando o ego, se tiver, geralmente no planeta Terra tem, quando tem ego e ele entra de repente se sente senhor
dessas possibilidades infinitas, ele quer dominar, ele quer a individualidade. Isso é o ego. Isto que é o ego. Quer a individualidade dele separada do mundo, separada de Deus. E como ele vai conseguir isso? Usando a inteligência máxima. Usando a inteligência máxima que ele pode alcançar. Por isso é tão difícil vencer. Então, você não tem que vencer nada. Você só tem que ser você. Sinceramente você. Você tem que esquecer do mundo. Tem que esquecer do ego, do corpo, do mundo, para que você seja você. Você tem que ser você. E para você conseguir ser você, você tem que buscar ser sincera com você mesma. Não falsa. Não como se chama essas palavras? Não não manipulando as mentes e os pensamentos. Manipulando a mente, manipulando os pensamentos, é só o ego que faz isso. Mas, Ari, a gente tem que se desfazendo de toda essa parte mais densa, mas a gente está encarnado num corpo... Não fala, não usa esta palavra tem que se desfazer. Está errado. Não, a gente tem que ir transcendendo. Você não tem que se desfazer de nada. Porque tudo que você tem, Deus deu para você. Você não precisa desfazer de nada. Você simplesmente tem que criar dentro de todas as suas possibilidades, tem que criar um estado de harmonia, estado de paz, estado de equilíbrio no qual todos têm direito, todo tem a tua natureza. Tem direitos, mas tem também deveres. Deveres de trabalhar pela unidade, trabalhar pela luz interior. E somente então, o grande amor que também reside em você vai poder se manifestar. Zari, então, posso continuar? Não tem que se desfazer de nada. Eu compreendo. Eu compreendo, mas, por exemplo, ainda nessa questão trabalho, carreira, a sobrevivência no mundo material, dentro desse ponto, se a gente observar os seres que vieram e realizaram grandes obras espirituais no plano da matéria, né? O que eu vejo aí de diferença? Que não eram mentes que criaram nada, eram mentes que estavam a serviço desse espírito da consciência superior e que eram inspiradas, e essa mente era como a mente usada como uma ferramenta para manifestação. E eu acho que é nesse lugar que eu tô, mas é nesse lugar que eu ainda tenho dúvida, até que ponto é a minha mente querendo manifestar alguma coisa, ou quando realmente é uma inspiração do espírito para eu realizar aquilo. Bom, deixa eu te dar uma dica, porque nós estamos falando com uma mente extremamente sutil, que é muito difícil, cada vez você vai achar uma outra saída. Então, vou te dar uma dica. Não espera nada de ninguém. Espera unicamente de Deus. Escreva isso na porta do teu dormitório para você ler isso toda noite. Não espera nada de ninguém. Espera unicamente de Deus. Porque você está falando cheia de esperanças, de conseguir, de conquistar. E, na realidade, não é exatamente o caminho. Zari, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem é Valquíria? Sou eu tô na garagem ainda. Ah, tá.
Tá me vendo, né? Tô, Então, tô. Zari, eu sou muito orgulhosa, só que eu só percebo depois que eu manifesto o orgulho. Eu não consigo perceber quando eu estou agindo com orgulho. Como que a meditação pode me ajudar? É simples. O fato que você está reconhecendo que você é orgulhosa, porque eu não vou culpar você, isso não é culpa, isso é estado mental. Você conseguiu enxergar isso em você graças à meditação. Porque a meditação nos leva, vocês vão ver daqui a alguns minutos, vamos, a meditação leva a tua consciência num estado um pouco mais elevado, ou muito mais elevado. De lá você se enxerga melhor. Aí de lá você enxerga que você é muito orgulhosa e tem que vencer orgulho. Mas Então, uma pessoa que enxerga que é muito orgulhosa já é meio caminho andado. E porque assim, acontece, simplesmente acontece, não é porque eu quero agir assim. Não, eu sei o que você está falando. Você Isso é entende? instinto, sim. Você está permitindo ao teu instinto se manifestar. Instintivamente, você está usando registros profundos na tua mente inferior, na tua subconsciência. Isto, com trabalho interior, aos poucos vai ser mudado. Isso não vai mudar de repente. Isso não dá para mudar por decreto. Isso tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para mudar os teus instintos, porque você tem poder transformador sobre os teus instintos. Tá certo. Obrigada. De Zari, nada. Zari, eu queria perguntar. Zari, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Jussara. Eu queria perguntar. Você falou que Deus disse que se a gente descobrir a verdade, a gente chega na liberdade, uma coisa assim. Sim, exato. Jesus falou isso. Daí a gente... Conheça a verdade e ela vos libertará. Ela te libertará. Daí você vai definir a liberdade. Mas eu não sei que verdade é essa. Que verdade é essa? Esta verdade é uma palavra só. Você. Você é a verdade. Você é a verdade. Jesus falou, eu estou falando não religiosamente, vejam bem, não estou colocando religião no meio. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falou isso, ele não se referiu ao corpo dele. Ele não falou, olhem para mim, ele não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou, o eu dele. E o eu dele é o mesmo eu que nós temos. Então, o nosso eu é a verdade. Temos que conhecer o nosso eu. É só isso, é simples. É simples, não é complexo, não é nada. Temos que conhecer o nosso eu. E para você conhecer o eu, tem que esquecer de tudo. Tem que esquecer da tua posição social, do teu corpo, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é grande, se ele é pequeno, se você é gorda, se você é magra, ou se você é homem, se você é mulher. Tudo isso tem que esquecer de tudo. E tem que se concentrar no eu. O que é eu? O que sou eu? O que é esta consciência que eu chamo de eu? Tem que se concentrar nisto. Esta é a verdade. E se você conseguir se concentrar poderosamente, esquecendo tudo,
não passeando, não se divertindo com isso, mas com seriedade. Você, o próprio Deus, vai te abrir o caminho, vai te revelar. É possível cada um descobrir a verdade do seu eu. Porque senão, não importa. Senão, quando você morrer, vai acontecer na hora da morte, logo depois da morte. Mas aí vai ser tarde demais, porque você não tem mais corpo. Então, você vai ter que encarnar de novo. É simples.